Shalom, amados e queridos irmãos, mais uma vez aqui estou para mais uma mensagem, mais uma parte do estudo, a terceira parte hoje, sobre o livro de Oséias. Desde já eu agradeço ao Todo-Poderoso, ao Eterno, pela oportunidade de poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, aqui por esta página. E eu quero convidar você que está assistindo a prestar atenção, a participar. Você tem toda a liberdade para estar interagindo, deixando aí o seu comentário, fazendo aí o seu pedido de oração, às vezes, uma palavra de apoio ao trabalho, enfim, você tem toda a oportunidade. Nós estamos estudando nesses dias, hoje é a parte 3, o livro de Hoshea, ou seja, o livro de Oséias. Hoshea é o nome hebraico deste personagem que nós chamamos em português de Oséias. É um pouco diferente a pronúncia e também a escrita, mas este é o nome original, esta era a forma original como ele era chamado. E as pessoas que têm o mesmo nome dele, hoje, é assim que, dentro da língua hebraica, dentro da cultura hebraica, do idioma hebraico, é assim que esta pessoa chama um indivíduo que tem este nome, Hoshea. Então, nós estamos estudando o livro de Oséias. Eu vou estar lendo aqui o capítulo 14 para introduzir a parte 3 deste nosso estudo. Capítulo 14, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Volte, ó Israel, para Adonai seu Deus, pois sua culpa o fez tropeçar. Tragam consigo palavras e voltem para Adonai. Digam a ele: perdoa toda culpa e aceita o que for bom. Nós pagaremos, no lugar de novilhos, as ofertas de nossos lábios. A Assíria, Ashur, não nos salvará. Nós não montaremos sobre cavalos, nem invocaremos mais os deuses que fizemos com nossas próprias mãos, pois somente em ti, Adonai, o órfão pode encontrar misericórdia. Louvado seja o Eterno por esta palavra. Meus queridos, mais uma vez, nós vamos estar então aqui prosseguindo. O título deste estudo é Livro de Oséias, estudo sobre o livro de Oséias e a sua semelhança com os dias atuais. E realmente, você que participou, que assistiu a mensagem de número 1 e também a de mensagem de número 2, a de anteontem e de ontem, você com certeza pôde ver, pôde aprender que tudo aquilo que aconteceu na época de Hoshea, de Oséias, meus amados e queridos irmãos, muito semelhante a tudo aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. E tudo aquilo que aconteceu lá naquela época serve muito bem para ilustrar, exemplificar e trazer grandes lições para nós nos dias de hoje. Então, este é o propósito, o motivo, o objetivo pelo qual eu quis trazer este ensinamento para levar os ouvintes, os irmãos, a uma reflexão, para levar os irmãos, a todos aqueles que viessem a assistir
uma reflexão a respeito de como que, às vezes, o cenário muda, mas os acontecimentos são os mesmos. E como que, às vezes, as pessoas lá no passado passaram por situações semelhantes às nossas. E isso é, meus irmãos, motivo para eu e você observar e ver como que aquela pessoa enfrentou, aquelas pessoas enfrentaram tais situações naquela época, como que eu poderei enfrentar as mesmas situações nos dias de hoje. Então este é o motivo principal. Vamos estar então aqui entrando no comentário e vamos desenvolver os assuntos, as reflexões para o estudo, o shiur. Shiur na língua hebraica é estudo de hoje. Nós paramos aqui exatamente aonde estava se falando sobre as práticas do povo de Israel. Então, ninguém antes havia proclamado com tão patética intensidade que é maior a profundidade do amor divino que os abismos do pecado. Então, até então, irmãos, ninguém tinha proclamado com tanta veemência que, apesar dos pecados serem grandes, apesar dos erros e das falhas serem enormes, que o eterno, o amor dele, a misericórdia dele era maior. A profundidade do amor era maior do que o tamanho do erro, do pecado e das falhas do povo de Israel. E nós aprendemos, irmãos, quando nós lemos a epístola que Shaul, Rashalia, Paulo, o emissário, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos romanos. Ele disse em determinado trecho desta epístola que aonde abundou o pecado, superabundou a Hesed, ou seja, a graça do eterno. E este conceito, irmãos, é bom que ele se impregne nas nossas mentes. O conceito de que o amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua Hesed, que significa bondade e misericórdia do Eterno, sempre serão maiores do que todo o pecado. Pois aonde abunda o pecado, superabunda a graça, a Hesed. E este estudo, irmãos, nos leva para as épocas de Oséias e nos faz enxergar que realmente aquilo que o apóstolo Shaul Paulo, ele disse, estava correto, era realidade, era verdade, e aquilo que Oséias escreveu está correto. Lembrando, irmãos, que a vida conjugal de Oséias serviu como fonte de inspiração e ilustração prática para tudo aquilo que ele estava falando. Ou seja, Oséias, irmãos, não falou apenas da boca para fora de amor. Oséias não falou da boca para fora de perdão. Oséias não falou da boca para fora que realmente amava. Ele estava demonstrando com a prática dele, com o estilo de vida dele, pois o próprio Eterno, irmãos, pesquisando mais a fundo o livro, hoje eu pude perceber que o próprio Eterno, ele falou para Oséias, você vai tomar uma mulher.
e esta mulher será infiel a você. E isso serviria, irmãos, de ilustração para o relacionamento do Eterno, do Criador, do Pai Todo-Poderoso, de Deus, com o seu povo eleito, o povo de Israel. Então, bem antes dele se casar, o Eterno já tinha avisado para ele, hoje pesquisando mais a fundo os detalhes e os pormenores do livro, eu pude ver isso. E essa mulher, ela se chamava Gomer. E ela deu a Oséias 3 filhos. E cada um recebeu nomes simbólicos, que tinha um grande porquê daqueles nomes e que simbolizava acontecimentos dentro da história de Israel. Isso é muito interessante, nós sabemos de tudo isso, irmão. Essas informações são importantíssimas. Então, Oséias estava falando, irmãos, uma coisa para o povo que ele vivenciou. Ele sentiu na pele, ele representava o próprio Eterno, a dor da traição e da infidelidade, pois Gomer, em determinado momento, traiu Oséias, cometeu adultério, abandonou ele, foi morar com outro homem. E ela cometeu inúmeros deslizes nesta área. Chegou ao ponto, irmãos, de Gomer, a esposa de Oséias, se transformar em uma escrava. De esposa livre, ao lado de Oséias, agora ela se transforma em uma escrava, devido a relacionamentos errados e a atos ilícitos que ela foi cometendo. Ela caiu em uma situação super embaraçosa e agora ela estava em uma condição de mulher escrava. E o que Oséias fez? O próprio Eterno, irmãos, o próprio Eterno, eu creio que conversou com Oséias, falou com Oséias e colocou este desejo no coração de Oséias, e ele foi e comprou ela novamente. Naquela época existia esse tipo de situação. Ele resgatou Gomer novamente. Ele foi até a casa do inimigo, olha bem. Ele foi até a casa da adúltera, que um dia foi sua esposa, e comprou ela novamente, pagou um determinado preço, uma determinada quantia por ela novamente e trouxe ela novamente para junto de si. E adquiriu ela novamente como sua esposa. Tudo isso era um acontecimento real, verdadeiro, mas que simbolizava e que Oséias usaria novamente na sua mensagem. Olha que interessante. Serviu para provar para Israel que o amor do Eterno, aqueles que os tinha eleito, que tinha eleito Israel, que fez a promessa a Abraão desta eleição, tinha feito essa promessa para o povo de que dele, de Abraão, sairia um povo que ele amaria eternamente. E este povo recebeu o nome de povo de Israel devido a um dos descendentes de Abraão, que era um neto dele, ter ganhado o nome de Jacó. Depois este nome, Jacó, foi mudado para Israel. Israel, que nós chamamos de Israel. E este povo eleito, amado, irmãos, dentro da Bíblia, dentro da palavra, ele é comparado como noivo, como noiva, e o eterno Criador, noivo, assim como Isaac e Rebeca. Isaac, o noivo, representando o eterno. Rebeca, a noiva, representando Israel.
Ele prometeu que este povo ele nunca abandonaria eternamente este povo. Que este povo sempre seria o povo eleito, o povo santo, o povo escolhido pelo Eterno. E isso é maravilhoso demais. Então aqui, meus amados e queridos irmãos, nós vemos este estudo falar que o pecado de Israel abundou. Mas vemos este mesmo estudo mostrar, dentro do livro de Oséias, que o amor do Eterno, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu perdão superabundou, foi maior, a graça, a misericórdia foi maior do que o volume de pecados. E devemos agradecer ao Eterno, pois este princípio, ele é exercido, ele é real, ele é válido até para os dias de hoje. Se não fosse assim, todos nós seríamos destruídos, irmãos. Todos nós, queridos ouvintes, seríamos destruídos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que significa a Hesed, né? Que significa a graça, bondade e misericórdia do Eterno. Se não fosse por isso, todos nós já teríamos sido destruídos. Continuando. Então a Bíblia aqui, dentro do livro de Oséias, vem mostrando essa bondade do Eterno. Que vem mostrando, né, compaixão e o perdão. A luta de Oséias contra a idolatria se desenvolve em um quadro bem definido. Os israelitas haviam sucumbido à tentação de oferecer culto aos deuses estranhos, especificamente aos deuses da fertilidade próprio de outros habitantes de Canaã. Irmãos, este sempre foi um grave erro, um grande pecado que levou, irmãos, o Eterno a ter ciúmes do seu povo e a ficar irado em determinados momentos com a nação de Israel. A idolatria, meus irmãos, dentro da Bíblia, em dezenas de livros, em especial o livro de Oséias, ela é exemplificada simbolicamente pelo ato do adultério. Porque, da mesma forma que o ato de adultério ofende um cônjuge traído, seja ele o homem ou a mulher, da mesma forma que este ato ele é ofensivo e prejudicial para o cônjuge fiel, o ato da idolatria, irmãos, ele é para o Eterno, o Todo-Poderoso. Da mesma forma que um marido, né, ele se sente ofendido, prejudicado quando descobre de alguma maneira a infidelidade da sua esposa. Assim, o Eterno se sente traído, ofendido, prejudicado pela infidelidade do seu povo ao cometer idolatria. A idolatria é símbolo do adultério. O adultério é símbolo da idolatria. Há uma simbiose entre estes dois tipos de ato. Quando um ser humano ele se entrega à prática da idolatria, é o mesmo que uma esposa se entregando diante dos olhos do Eterno ao ato do adultério, ou um marido também, né? Mas no caso aqui é simbolizada a esposa porque Israel, né, a noiva, no gênero feminino, ela simboliza então a parte feminina
deste relacionamento. A parte masculina desta relação, ela está com a figura do Eterno, do Criador, do Pai. Então, meus queridos irmãos, este ato, ele é um ato extremamente prejudicial. E nós temos alguns dados aqui dentro do livro de Oséias, né, no capítulo aqui 8, aonde se fala, versos 4, diz assim: eles constituem reis, mas sem minha autoridade. Eles apontam líderes, mas sem meu conhecimento. Com sua prata e ouro fazem ídolos para si, mas esses podem guiá-los. Não, esses não podem guiá-los. Apenas a destruição. O seu bezerro de ouro foi jogado fora. Minha fúria arde contra eles. Quanto tempo levará até seres capazes de se purificar? Eis que Israel produz um artifício, cria algo. Trata-se de não um Deus. O bezerro de ouro será quebrado em pedaços. Eles semeiam vento, por isso colherão redemoinho. Os grãos que sobrarem não possuirão espigas, por isso não produzirão farinha. E caso produzam alguma quantidade, estrangeiros a devorarão. Miséria, guerra e escassez, tudo como consequência do ato da idolatria. É muito, irmãos, é muito pesado e difícil isso aqui. Olha bem, outro texto da palavra que nos leva lá para a Torá. Quando Israel, irmãos, desobedecia isso aqui, foram as primeiras regras dadas pelo Eterno a este povo que estava recém-saído de dentro do Egito. Deus que escolheu Moisés, Moshe, para poder trazer a Torá, as instruções para o povo, se preocupou em avisar a eles o seguinte: olha o que está escrito aqui, dentro do capítulo 18, a partir do versículo 9. Está escrito assim: quando entrarem na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês, não aprendam a seguir as práticas abomináveis destas nações. O povo de Deus é diferente das nações. Os escolhidos do Eterno precisam viver diferente das pessoas que não conhecem a Ele. Precisa ser exemplo para eles e não seguir o exemplo deles. Por isso que o Eterno, ele não admitia, porque Israel é luz para as nações. Se Israel cometer os mesmos erros das nações, isso provoca a ira do Eterno. Porque como que se pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama? Como que se pega uma lâmpada e ao invés de colocar ela na parte mais alta do teto, coloca ela debaixo da cama? Ela não vai fazer o efeito para o qual ela foi criada. Israel tem que brilhar. Israel tem que ser luz para as nações. Então, por isso, que quando Israel pecava, transgredia e aceitava, adotava os costumes das nações, o Eterno não admitia. Então, olha bem, o Eterno disse: não faça como as práticas das abomináveis daquelas nações. Não se deve encontrar em seu meio quem faça o seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Jogava seus filhos, literalmente, os pais, a Moloque, ao Deus que tinha cabeça de touro, corpo de homem, era oco por dentro, tinha seus braços erguidos para a frente, colocava-se fogo nos pés dele e ele ficava vermelho de tanto fogo, de tão quente que ele ficava. E era um ato de extrema adoração e devoção a Moloque
pegar o seu filho recém-nascido, e muitos povos pagãos faziam isso, e Israel, em determinados momentos, caiu nessa transgressão. E um alerta: Moloque é adorado até hoje, porque todas as vezes que alguém comete um aborto, está oferecendo o seu filho a este Deus chamado Moloque. Pense bem, homem que não quer ter filho e que vira para sua namorada, noiva, esposa, seja lá quem for, e diz: olha, eu não quero ter mais este filho, tira. Pensa bem, mulher, antes de você se submeter ao ato do aborto, você estará fazendo uma oferenda a Moloque, se você assim praticar. Então, um conselho para você: tome cuidado. Essa entidade que lá naquela época pedia esse tipo de culto, esse tipo de prática, ainda nos dias de hoje, talvez você ache um absurdo eu falar isso, mas é a realidade. Por detrás desta intenção do aborto, existe uma entidade espiritual pedindo, influenciando você a fazer isso. E eu te aconselho você não fazer isso. Então, não aprenda a fazer conforme o costume daquelas nações abomináveis. Não se ache no meio de ti quem faça passar seu filho pelo fogo. Isso era algo, irmãos, terrível. Isso era algo, uma prática detestável, né? Que o Eterno ele não aceitava. Quando entrarem na terra que Adonai teu Deus, não aprenda a fazer conforme as abominações daquelas nações. Nem prognosticador, nem adivinho, nem pressagiador, nem feiticeiro, encantador, consultor de espíritos ou necromante, pois quem faz estas coisas é detestável a Adonai. E por causa dessas abominações, Adonai, seu Deus, os expulsa diante de vocês. Sejam sinceros com Adonai, o seu Deus. Então, meus irmãos, existem muitas práticas que são comuns nos nossos dias, mas, segundo as Escrituras, são abominações. Você que fica aí consultando o horóscopo, buscando entidades para saber o futuro, procurando em determinadas religiões africanas, contato com os mortos, contato com entidades que se dizem espíritos de luz. Cuidado, você está sendo enganado. O Eterno proibiu o seu povo. Se você realmente serve ao Deus vivo, ao Deus único, porque o Eterno é Echad, é um. Essa palavra Echad significa único, um. Ele não se divide em dois e nem três, conforme o cristianismo diz que nosso Deus é trino. Não, ele é um. Ele é um. Ele não é dois, duplo e nem trino. Nós somos monoteísta e não politeísta. Monoteísta é aquele que adora um Deus só. Nós não somos, irmãos. O Deus Todo-Poderoso não criou ninguém para ser trinitário ou para adorar um Deus duplo ou trino. Não. Nós adoramos um Deus único. Se você crê no Deus de Israel, no Deus da Bíblia, no Deus de Abraham, Yitzhak e Jacó, do qual Oséias era um dos que servia, e a nação de Israel foi escolhida para o servir, e a igreja também deveria servir, deve servir dentro desta ótica, porque todo pastor, todo cristão diz: nós temos um Deus só. Sobre religião não discute, Deus é um só. Você já ouviu alguém falar isso? Mas na prática, quando convém, você diz assim: mas na prática, seu Deus é um Deus trino. E eu te pergunto,
De onde vem essa trinitariedade? Não vem do povo escolhido do Eterno, o povo de Israel, o povo judeu. Porque eles nos ensinaram, e olha que o nosso Salvador, o qual nós recebemos como nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Adão, Yeshua, ele era judeu. Ele era judeu. E sendo ele um judeu, ele aprendeu estas verdades de que o Pai é um. Porém, foi-se criado em nome dele uma trindade. E isso não existe. Ele mesmo não falou sobre trindade, não citou trindade. E as coisas que tem dentro da Bíblia a respeito de trindade são enxertos nela. Ele mesmo não citou, por exemplo, a fórmula batismal. Ide a todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele não citou isso. Ele não colocou estas palavras. O que ele colocou, citou e que consta no original é batizando-os em meu nome. Só isso e nada mais. Então, o acréscimo é em nome do Pai e do Espírito, né? Do Pai, do Filho e do Espírito. Foi um acréscimo do cristianismo. Foi acrescentado por um dos pais da igreja no passado. Se não me engano, Eusébio de Cesareia, né? É um desses personagens lá do passado. Então, voltando aqui ao livro de Hoshea. Então, aqui dentro, irmãos, também de Deuteronômio 10, uma outra parte aonde que fala, Deuteronômio 10 não, Jeremias 10. Tem uma advertência contra a idolatria. Toda vez que o povo caía em idolatria, vinha pesada cobrança da parte do Eterno para com o povo. Capítulo 10 de Yirmiyahu. É o nome original de Jeremias. Yirmiyahu, ou Jeremias 10, 1. Diz assim: ouçam a palavra de Adonai, diz a vocês, casa de Israel. Eis que Adonai diz: não aprenda o caminho dos Goim. Sabe o que significa Goim? Povos não judeus. Povos das nações. As nações estrangeiras. As gentes, porque a palavra gentil, né, vem de gente. Ou Goim, gente, as nações, os povos. Não aprendam o caminho, o costume dos Goim. Deus, o Eterno, deu um padrão para o seu povo, e este padrão é aquilo que a grande maioria chama de a lei de Moisés. O judeu, ele chama de a Torá. É muito mais bonito chamar a Torá, porque Torá significa instrução. Não tem nada a ver com lei. Torá é uma coisa, lei é outra. Então a Torá é a regra do Eterno, é as instruções, o padrão de vida para esta nação e para todos aqueles que viessem a crer nele. A Torá é só para o judeu? Não. Torá é para todos aqueles que viessem a crer no Deus de Abraão. De Abraão. Eu creio no Deus de Abraão. Você cristão aí do outro lado, você crê? Eu sei que você vai dizer aí, sim. E faz você bem. Então, se você crê no Deus de Abraão, que é um Deus único, então aqui tem um conselho: não siga o costume dos Goim, ou seja, não siga o costume das gentes, dos gentios, nem temam os sinais astrológicos. Não procure na astrologia signo de Áries, signo disso, signo daquilo outro. Isso que nós conhecemos hoje, irmãos, é pervertido demais. Tem um fundo de verdade. Saiu de algum lugar. Tem um fundo de verdade, mas foi distorcido de uma tal forma
que isso se torna uma prática pagã. É uma prática pagã vinda dos goim, vinda das nações que não conheciam o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Porque cada povo na face da terra cria um Deus para si. Por isso que o Eterno fala para o seu povo, não aprenda a fazer conforme os goim, porque cada um tem o seu Deus particular. Na Índia, meus irmãos, até algum tempo atrás, um estudo que eu fiz, existia 33 mil deuses. Imagina bem. Cada um com um tipo de culto, liturgia e exigência diferente do outro. Agora você imagina bem. 33 mil deuses só dentro da Índia. Então, meus irmãos, existe um Deus único e este Deus único escolheu uma nação para o representar. Um povo para o representar. Este Deus único que escolheu uma nação, um povo para o representar, para ser luz para as demais nações, deveria aprender com este povo sobre este Deus. É isso que nós estamos estudando aqui. E toda vez que aquele povo insistia em retornar para o paganismo ou adotar o paganismo que estava em volta de si, isso se consumava em um ato de traição, de adultério, assim como Gomer estava traindo Oséias. O povo, quando se entrega à idolatria, também está traindo o Eterno. E isso provoca a ira, isso desperta o ciúme do Eterno, assim como uma esposa, quando começa a flertar com um outro homem. Isso provoca a ira do marido dela. Isso provoca os ciúmes. E muitas das vezes provoca até morte, né? No nosso mundo aqui. Então, meus queridos, não aprendam a fazer conforme o costume dos goim. Nem temam os sinais astrológicos, mesmo que os goim tenham medo deles. Pois os costumes das nações não são nada. Eles cortam uma árvore na floresta. Um artesão a trabalha com seu machado. Eles a enfeitam com prata, ouro, prendem-na com martelos e pregos para não se mexerem, como o espantalho da plantação de pepinos. Ela não consegue falar, ela não terá de ser carregada, pois de ser carregada, pois não pode andar. Não a temam, ela é incapaz de fazer o mal, além de não conseguir fazer qualquer coisa boa. Interessante isso aqui. Sabe o que ele está descrevendo? O culto a Asherá, que existia na época de Jeremias. O culto a Asherá era uma árvore. Pinheiro, tá? Pinheiro. Cortada lá na floresta, enfeitada com ouro, pedras preciosas, cravada com pregos em algum local, e aquilo era um poste ídolo. Aquilo se tornava em um objeto de idolatria. Perdão. De adoração, de culto. E o povo de Israel, irmãos, chamou, e os povos ao redor de Israel, né, chamou essa árvore de Asherá. A rainha dos céus. Isso te faz lembrar alguma coisa? Faz sim, né?
Povos posteriores a eles aqui, a época de Jeremias, adotaram o mesmo culto. E este culto se transformou na Saturnália, culto a Saturno. Tinha também o pinheiro, tinha também os enfeites, as bolas enfeitando. Naquela época era cabeça, povos antigos, esses povos bárbaros ao redor de Israel, colocavam cabeças naquela árvore de inimigos conquistados na batalha. Aí punha lá naquela árvore lá como triunfo as caveiras, os crânios das pessoas lá. Você vai ver onde que eu vou chegar com isso. Os romanos faziam isso na Saturnália. Povos gregos e outros povos fazia ali também o seu culto e tinha essa famosa árvore que os povos pagãos todos do passado, há centenas de anos, há muitas e muitas décadas, eles prestavam esse tipo de culto nas suas florestas, povos pagãos com os mais loucos tipos de prática pagã que vocês puderem imaginar. Israel muitas das vezes adotou esse tipo de prática. Aí criaram, então, os romanos culto a Mitra, Deus Sol. E já na época da criação do cristianismo, estes povos foram chegando. Povos que adoravam a rainha dos céus, povos acostumados a ter dentro das suas casas, nos seus templos pagãos, né? Dentro de cada templo pagão, tinha lá a árvore de Asherá, toda enfeitada, toda ornamentada, toda cheia de ouro, pregada com prego, cravada direitinho. Estes povos sentiram falta. Peraí, tá faltando alguma coisa. Nos nossos cultos tem um elemento, tem adoração à rainha dos céus. Cadê ela? Cadê a árvore de Ashera? Que todos os povos pagãos que nós conhecemos, tem uma representação. Às vezes uma diferente da outra. Uns chamam de Ashera. Outros chamam de Astarote. Enfim, mas tem. Cadê? Aí saiu, meus queridos irmãos, os romanos, né? Tinha uma data especial demais para eles lá, em que eles faziam esse tipo de culto a Mitra, dia 25 de dezembro. Todo 25 de dezembro. Né? Então, quem criou o cristianismo, oficializou, foi Flávio Constantino Valério, imperador romano, que supostamente aceitou Yeshua, se entregou, né, à fé cristã e criou o cristianismo, aquilo que chamamos de o cristianismo, que muitas das vezes você pensa que foi Jesus que criou. Jesus não criou o cristianismo. Jesus continuou aquilo que já existia, a prática judaica da Torá. Ele não saiu fora dela. Ele simplesmente viveu aquilo que já existia, de uma maneira correta, de uma maneira especial e exemplar para nós. Então, as práticas dele eram as práticas deixadas pelo Pai na Torá. Ele não saiu fora disso. Ele não criou uma novidade chamada cristianismo. Esta novidade chamada cristianismo, quem criou foi Flávio Constantino Valério. Para receber então este povo e para ver este povo enquadrado dentro deste aspecto de fé paganizado, ele então criou o Natal. Posteriormente foi oficializado, incrementaram outras coisas.
Da onde você veio, acha que veio a árvore de Natal? Árvore de Axera. Árvore que tinha dentro dos templos pagãos, que aparece aqui em Jeremias, Yeremiarro 10. Só mudou a capa, só mudou o nome, só mudou o cenário. Mas o tipo de prática idólatra pagã é a mesma. Então, meus irmãos, eu te fiz enxergar práticas idólatras daquela época dentro do livro de Oséias. Nós vemos que Israel recebeu severas advertências por causa da idolatria. E hoje, irmãos, a idolatria também está disseminada no meio do povo do Eterno. Por quê? Porque toda vez que chega 25 de dezembro e você se envereda pelo caminho natalício, você, sem saber da origem, sem saber, achando que está fazendo uma coisa boa, você está replicando uma prática pagã de povos pagãos de outrora. Tirou a roupa antiga, vestiu-se uma nova roupa. Olha, esse negócio de Axerá, rainha dos céus, deixa isso de lado. Veste outra roupa. Aí vestiu a Saturnália, o mitraísmo. Não, essa roupa também não serve mais. Vamos vestir outras roupas. E vestiu então Natal. 25 de dezembro era o dia do Deus Sol. Agora não vai ser mais. Vai ser o dia em que nasceu o menino Jesus. Procura dentro da Bíblia, irmãos, uma parte e me mostre, por favor. Aonde se fala que ele nasceu, Yeshua, nasceu em 25 de dezembro. Você não vai achar. Ele nasceu entre setembro e outubro. Ele nasceu em uma época que não se podia estar viajando, andando normalmente, conforme foi a viagem de Yosef, José e Miriam, Maria, o padrasto, né, o pai adotivo e a mãe biológica de Yeshua. Eles fizeram uma viagem. Como que se faz uma viagem, uma mulher grávida, em um país, em um local, em uma época que neva e é tão frio que nem os animais podem sair de dentro das cavernas, dos locais, os abrigos construídos para eles lá, para eles não morrer de frio. Como? 25 de dezembro é assim lá. É um frio horripilante, abaixo de zero. Principalmente naquelas épocas. Então, irmão, a idolatria ela está disseminada no mundo inteiro. E olha o que o Eterno falou. Não aprenda a fazer conforme os goim, as nações gentílicas. Isso, irmãos, essas práticas são coisa dos goim, de povos pagãos, de povos com práticas cultuais, espirituais, religiosas, completamente ao oposto da vontade do Eterno. Retornando aqui para o estudo. Essa saída fora foi para mostrar para você. Rocheia estava tendo ali um problema vendo a idolatria do povo. O povo que oferecia ali culto a deuses estranhos. Ele olhava aquilo e aquilo provocava a ira dele. Por quê? Porque ele conhecia os ensinamentos da Torá. Ele sabia que o Eterno não aceita dividir o seu povo com outros deuses. Da mesma forma que nenhum marido aceita dividir a sua esposa com outro homem. O Pai Celestial, Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, não aceita compartilhar o seu povo, que o seu povo compactue com outros deuses.
Isso desperta a ira e o ciúme do Eterno, que é comparado como esposo, marido da noiva Israel. Ah, mas eu não sou de Israel. Irmãos, tira esse negócio da sua cabeça. Sabe? Todo aquele que aderiu à fé de Abraão se torna um Israel também. É um povo de Israel. É enxertado na oliveira. Ah, não, mas eu sou igreja. Irmãos, todos nós, ao aceitarmos a fé de Abraão, do povo de Abraão, do povo de Israel, do qual Yeshua era um, ao reconhecer que Yeshua é o Salvador e aceitar a fé dele, a fé que ele viveu, a fé que ele nos dá, a fé que ele nos inspira, você se torna Israel, povo de Deus. Então, vamos esquecer esse negócio. Não, porque isso aí não é para mim. É para você sim, você não é povo de Deus. Então ele não aceita, o Eterno não aceita que o seu Israel, a sua esposa, que é composta por todos, independente da nação que essa pessoa esteja, os que têm a fé monoteísta em um Deus único, o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia. O Deus que foi o Criador de todas as coisas, que deu a Torá ao seu povo de Israel, que fez promessas a Abraão: benditos serão todas as nações da terra, por tua causa. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Do qual viria Yeshua, o Mashiach, presente de Deus para as nações, que ele faria eclodir a fé de Abraão, a fé verdadeira, monoteísta, naqueles que recebessem o seu testemunho. Então Oséias sabia muito bem, meus queridos, que aquilo que o povo estava fazendo era terrível. E que haveria um preço a se pagar, uma consequência por causa dos atos pecaminosos deles. Vamos rever, meus irmãos, nossas práticas. Vamos rever. Culto aos deuses da fertilidade. Deuses estranhos, né? Deuses da fertilidade, próprios de outros habitantes de Canaã. Eram rituais politeístas e não monoteístas. O que é isso? Politeísmo e monoteísmo. Politeísmo, adoração a vários deuses. Monoteísmo, adoração a um Deus só. Então, a prática politeísta fez com que Oséias, Hoshea, ele olhasse para aquilo e reprovasse, porque ele era um profeta. Profeta não aceita culto estranho. Profeta não aceita adoração estranha. Profeta não compactua com fogo estranho. Profeta anda geralmente sozinho. Por quê? Porque ele não engole qualquer coisa. E ele denuncia mesmo. A maioria dos profetas morriam, perdiam suas vidas, porque ia contra a fé errada daquele povo. O profeta era geralmente um homem solitário, de poucos amigos, não era prestigiado por muitos. Por isso eu entendo muitas das vezes no meu ministério, né? Às vezes a gente caminha muito sozinho, mas é porque a gente tem um dom profético, né? Eu não me intitulo e bato no peito, eu sou um profeta, porque profeta hoje é adivinho, né? Adivinha CPF, adivinha, profetiza que vai ter casa, vai ter carro, vai ter vários salários, vai ter isso, vai ter aquilo.
profetiza sempre que Deus vai te exaltar, Deus vai te fazer cabeça, cauda. Isso não é ser profeta, não, meu irmão. Isso não é ser profeta. Profeta bíblico é diferente. O profeta verdadeiro, real, bíblico, era um homem solitário, malquisto pelas maioria. Não aceitava mentira, gostava da verdade. Falava a verdade, doa quem doer, cresce quem cresce. Andava praticamente sozinho, porque não era qualquer um que se simpatizava, ele denunciava mesmo. Ele era uma pessoa normal, uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, sim, mas ele tinha poucos amigos. Os poucos eram pessoas abençoadas, felizes e bem orientadas. Então, Oséias, ele enfrentou esse dilema, este problema, essa dificuldade. E ele denunciou, enquanto teve forças, este pecado, o pecado da idolatria no meio do seu próprio povo. Então, eram rituais oferecidos a deuses estranhos, politeístas, os quais suplicavam a ajuda e a proteção destes deuses para os rebanhos e para as colheitas. Cerimônias idólatras que Oséias denunciava e combatia. Também são características deste livro o respeito e ainda a veneração com que se refere ao ministério profético, cujas origens remontam a Moisés. Pois, por meio dele, Deus fez subir o povo do Egito em Moisés, Moshe, no hebraico, e no seu ministério profético, Oséias, vê o principal instrumento de Deus que serve para fazer-se ouvir para Israel. Então, há um profundo respeito por todos os profetas das Escrituras, ao profeta maior, abaixo de Yeshua, é lógico, porque Yeshua, ele sobrepujou a tudo e a todos. Mas dentro da Sagrada Escritura, o maior profeta abaixo de Yeshua é Moisés. Todos os profetas tiveram um respeito profundo por Moisés. Por quê? Porque ele foi responsável por tirar o povo de dentro do Egito, colocá-los dentro da terra da promessa e dar a este povo, pelas instruções do Eterno, o poder do Eterno, a Torá. As instruções que serviram para eles naquele passado, servem para nós nos dias de hoje e vai servir por toda a eternidade. Tem gente dizendo por aí, eu já ouvi isso demais, você também já ouviu, que Jesus aboliu a lei. Mentira! Como que ele vai abolir uma coisa que é eterna? Como que ele vai abolir algo que foi dado para servir eternamente? Se ele aboliu a lei, como que a chamada lei, né, será usada no céu, no Olam Rabá, melhor dizendo, né? Será, lá no dia do julgamento, ela será usada para julgar a todos. Já leu o Apocalipse 20? E vi livros. Depois abriu o livro, que é o Davi. Abriu-se os livro, plural. E abriu-se o livro. O que é os livros e o que é o livro? Quando a Bíblia fala os livros, ela está falando do livro das obras, está falando do livro referencial para julgamento, a constituição do Eterno para Israel e toda a humanidade, através da qual ele vai consultar os artigos para fazer o julgamento. Qual é este livro? Qual é esta regra, esta constituição? A Torá, as instruções do Eterno, o padrão, os ensinos que ele mesmo falou, Moisés,
escreve tudo e passa tudo isso para o meu povo. Então, como que Yeshua, ou Jesus, ele aboliu uma coisa que vai ser usada ainda lá no julgamento? Então, os livros... Perdão. Quando a Bíblia fala os livros, ela está falando dos livros das obras. Tem um monte de livro. Um livro. Né? Vamos dizer assim. Tem um livro chamado o livro das obras. E tem o outro livro, que é a Torá. Por isso que está lá, os livros. E abriu-se o livro da vida. Então, quando fala o livro, está falando o livro da vida. Então, queridos e amados irmãos, vamos voltar aqui. Todos os profetas tinham um respeito enorme por aquele profeta especial do Eterno, que ele escolheu para trazer as suas instruções eternas, perpétuas. Sabe o que significa isso? Procura, meu irmão, por favor, um dicionário, principalmente hebraico, de hebraico. E pesquisa o que significa a palavra eterna ou perpétua. Se você conseguir entender o significado de eterno e perpétuo, você nunca mais vai acreditar nessa falácia mentirosa de que Jesus ou Yeshua, eu gosto de chamar ele pelo nome que Deus deu ele, o Pai deu ele, Yeshua. Se você quer chamar Jesus, tudo bem. Não vamos brigar por causa disso. Você nunca mais vai cair nessa falácia de que ele aboliu a lei. Ele mesmo falou que não aboliu. Capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 16, 17, 18. Não cuideis que vim abolir a Torá ou os profetas. Vim para fazê-los cumprir plenamente. Digo a vocês que enquanto existir o céu e a terra, não passará nem sequer um Yud, que é o menor símbolo dentro do alfabeto hebraico, ou um tio da Torá sem que tudo se cumpra. Eu te faço uma pergunta. O céu e a terra já passou? Você vai responder não. Então por que, se ele falou, olha o exemplo dele, enquanto existir céu e terra não vai passar a Torá? Por que tem alguns que sobem nos púlpitos e falam que Jesus acabou com a lei de Moisés, destruiu a lei de Moisés? Ensinos errados teológicos. Teologia. Teologia faz isso mesmo. Então, todos tiveram um profundo respeito pelo Eterno. E também, irmãos, tiveram um profundo respeito ao seu representante, que é Moshe Rabbeinu, né? Nas épocas deles. Agora, meus irmãos, nós temos um profeta maior ainda do que Moshe, que foi Yeshua HaMashiach, que está além de profeta, ele é nosso Salvador. Ele é o Messias, né? Ele é o Filho de Deus, ungido para representá-lo de uma maneira ainda mais ampla, profunda e plena do que Moisés. Yeshua não é um simples profeta, né? Ele não é um simples homem comum, ele é o Mashiach. Então, para nós finalizarmos aqui essa parte, a profecia de Oséias é um resumo, um ataque frontal ao pecado cometido pelo povo, o qual pecou sendo infiel a Adonai. Adorou imagens, adotou deuses estranhos, Israel tornou-se assim merecedor de castigo. Contudo, o Eterno não fechou o seu coração, porque continua amando e cuidando do seu povo, conforme nós podemos ler neste livro, capítulo 2 de Oséias, versículo 19 e 20. Adonai o levará outra vez ao deserto, capítulo 2, versículo 14, ou seja, vocês serão restaurados. E lhes dará por morada
tendas de campanha, ou seja, vocês terão um restabelecimento, capítulo 12, versos 9. E ali lhes dirá, tu és o meu povo, e Israel lhes responderá, tu és o meu Elohim, capítulo 2, versículo 23. Com essas palavras, eu encerro dizendo que ainda há esperança para o seu povo. Ainda há esperança para nós, irmãos do Brasil. Voltemo-nos para Adonai. Arrependamos dos nossos erros, pecados e falhas. Porque uma das coisas que despertou a ira do Eterno para com nós, nação brasileira, que fez a gente cair em desgraça, porque nós estamos enfrentando um período de calamidade. E vamos orar, porque tudo indica que vai ficar pior. Foi os muitos pecados, muita coisa ruim, muitos erros foi cometido. E dentro dos círculos religiosos, dentro dos templos, sejam eles qual for, independente de religião. Mas vamos falar aqui do meio em que eu vivi, que eu vivo. Os evangélicos, né? O povo de Deus que se diz conhecedor da Bíblia, os portadores da Bíblia. Vamos falar dos portadores da Bíblia Sagrada. Não vamos falar de religião africana, não. Vamos falar do povo que porta a Bíblia. Evangélicos, judeus messiânicos. Muita coisa ruim, irmão. Vamos falar da maior expressão de fé do nosso país, né? Que carrega a Bíblia, o povo evangélico, né? O qual eu fui inserido durante muito tempo. Hoje eu bato no peito, irmãos, e digo, louvado seja Deus pelo Eterno ter me salvado, me resgatado, me levado para igrejas no passado, para me conhecer a Ele de uma forma parcial. Hoje eu não estou frequentando nenhuma denominação, mas tudo que eu aprendi, eu pratico, e tudo que eu estou aprendendo, eu procuro praticar. Sirva ao Eterno de acordo com o padrão judaico-messiânico que eu estou aprendendo já há uns mais de 3 anos. Tento passar dentro desta ótica. Não estou mais inserido dentro do contexto igreja. Respeito todos os irmãos, respeito todos os pastores. A igreja é do Eterno, o povo, né, que serve a Deus lá é do Eterno. Mas vamos falar a verdade, muita coisa entrou. A liderança permitiu muita coisa errada entrar. E isso despertou a ira do Eterno. Tem muita coisa infiltrado dentro da teologia, dentro das práticas, da liturgia, das doutrinas, no estilo de vida, na cultura do povo que se chama povo de Deus, dos nossos dias, nós brasileiros. Temos que rever isso. Às vezes tem idolatria a homem. Nós vimos aí, durante um tempo, uma verdadeira, irmão, idolatria a homem, a presidente. Apoio, sim. Um presidente que tem Deus acima de tudo, Deus acima de todos, tem o meu apoio, mas idolatria não. Ninguém. A ninguém. Nem a ele, nem a nenhum outro ser humano. A nada. Foi uma verdadeira idolatria. Os reis do passado, que representavam o Eterno de uma certa forma, quando eles caíam em idolatria, toda a nação caía junto. E infelizmente, esta é uma realidade. Antigo representante nosso, da nossa nação, caiu nisso. Entendeu? Então, o Deus de Abraão é o mesmo. O Deus de José é o mesmo. O mesmo Deus que ficou irritado lá no passado com a idolatria do povo, também ficou nos nossos dias, irmão. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar de ver eu falar isso. Quando, né, um representante da nossa nação fez isso.
E quando se faz isso também de outras formas no meio do povo. Porque você quer ver uma idolatria do povo, que se diz povo de Deus hoje, dos irmãos hoje? Cantor, pregador, pastor, missionária, revelação, essa onda toda. Irmãos, vocês viram uma verdadeira idolatria. Há muitos evangélicos nos dias de hoje, irmãos, que praticamente adoram, idolatram cantores, pastores, missionários, profetas, profetisas. É idolatria. Como pastor de igreja que eu fui, sou pastor, por dom ainda. Isso nunca será tirado de mim, porque foi dado, foi colocado este dom, esta unção sobre mim. E nunca vai sair. Nunca. Embora eu não esteja dentro de uma igreja agora, de terno, gravata, bonitinho, né? Pregando conforme eu sempre preguei, mas este dom está sobre mim. E eu exerço ele de outra forma. De outra maneira. Entendeu? Então, quando eu estava dentro das igrejas, das denominações, eu fiquei fazendo isso por 21 anos. Quando era a gente que ia, ali só a gente, né? Nos cultos normais ali, os 3 cultos da semana, né? Terça, quinta, domingo. E é sempre ali as mesmas pessoas, né? Mas quando falava assim, olha, nós vamos chamar um pregador de renome de fora. Irmãos, aparecia gente de tudo enquanto é lado. Não faltava nenhum dos irmãos ali naquele local e vinha gente das cidades vizinhas, abarrotava o templo. O que é isso? Idolatria. Porque se fosse por causa do eterno, você abarrotava os templos todos os dias, independente de qual fosse esse dia. Vai ter um show da cantora fulana de tal. Vai lá para você ver. Vai lá. Entope de gente. Para ver o quê? Para receber de Deus, para ouvir os ensinamentos de Deus, para cultuar a Deus de verdade. Será que é por causa dele mesmo? Será? Vamos deixar quieto. Vamos estar fazendo uma oração para finalizar. Pai eterno, no nome de Yeshua, eu te agradeço. Peço que o Senhor abençoe a vida de todos os amados e queridos irmãos que vierem a escutar esta mensagem, este ensinamento. Eu quero te agradecer, ó Eterno. Peço que o Senhor abençoe a vida de todos os queridos irmãos, a minha vida, a vida da minha família, a vida dos ouvintes, as suas famílias. Pai, olha para a nossa nação. Estamos vivendo um tempo de calamidade. Estamos vivendo um tempo, Senhor, de injustiças, prisões, de torturas, mortes. Estamos vivendo um tempo, meu Senhor, de julgamento. Estamos vivendo um tempo de cativeiro. E só o Senhor pode mudar o quadro da nossa nação. Está nas suas mãos o nosso destino, o nosso futuro. Seja misericordioso conosco, Pai. Pecamos à semelhança do teu povo lá do passado. Fomos infiéis à semelhança do povo do Senhor, ó Eterno, lá no passado. Ajude-nos, no nome de Yeshua. Shalom a todos e amanhã nós estaremos aqui reunidos novamente na mesma plataforma, no mesmo horário, no nome do nosso Salvador Yeshua. Shalom a todos, que o Eterno abençoe.